Você sabe, Ari, que já dizia o sábio que a chave do maior poder não vale o chiclete que alguém mascou. E pensando nessa frase agora, eu me lembrei muito do tópico da nossa live, porque nem sempre a gente dá valor a questões fundamentais da nossa saúde, a questões fundamentais do nosso corpo físico, para que ele realmente se conecte com o nosso corpo de luz e possa trazer as tão sonhadas habilidades extrasensoriais, como clarividência, clareaudiência. E a Ariana vem estudando como é que é a nossa postura. Vejam bem, me acompanhem aqui, galera, como é que a nossa postura interfere na potencialização ou até no despertar dessas habilidades. E realmente, Carol, a postura, dando a deixa, a flexibilidade do corpo é a chave que não do maior poder. Exatamente. Galera, a coisa mais simples do que a gente pensa, e eu venho estudando muito, Carol, e quem me conhece sabe que eu amo ler, estudar e buscar conhecimento. E uma coisa que me chama muita atenção, e é um assunto que eu gosto, são as habilidades extrasensoriais, né? Os fenômenos, né? Sempre olhei para aquilo e falei, meu Deus, o que é? É possível, não é? E aí a gente passa a ver que a fulano faz, aí tem história de não sei quem lá do outro lado fez, não fez. Mas como é que acontece isso, né? E aí, quando surge a questão assim, mente e corpo é a mesma coisa, aí, como que eu posso associar? Exatamente. Como que eu posso associar isso, gente? E como eu vou criar minha realidade se a questão toda é mental, se o todo é mental, e eu vivo no mundo físico, né? E eu falei, puxa, eu tenho que tentar ver o que acontece no meu corpo que interfere na minha vida, que interfere na minha mente, que interfere na criação do universo. E foi isso que eu fiz e venho fazendo e divulgando sempre informações em relação à nossa postura física e mental. Massa. Assim, é muito bacana porque a Ariana Rezende é fisioterapeuta esportiva, né? Então, essa coisa do corpo físico é o forte dela. Ela presta consultorias, é personal, inclusive maravilhosa, maravilhosa. Eu estou deixando aqui o Instagram para vocês conhecerem um trabalho incrível que ela faz e ela divulga muito conteúdo gratuitamente nesse espaço no Instagram, além de atuar nessas consultorias maravilhosas. Então, o corpo físico sempre foi a área do conhecimento para ti. E você vem pesquisando e concatenando como isso trabalha do ponto de vista do sutil, daquilo que não é físico, é sutil. Exatamente. E aí eu lanço uma primeira questão para você. A nossa conversa toda e as minhas pesquisas lá no material que você disponibiliza no Instagram falam muito sobre a questão do fluxo sanguíneo, que quando a gente não está com uma postura legal, o nosso fluxo sanguíneo não sobe corretamente para o nosso cérebro, para a nossa mente, atrapalhando sinapses que precisam acontecer, irrigação de nutrientes que precisa chegar no nosso cérebro, afetando inclusive a nossa memória, a nossa visão. E eu já fiquei assim, pensando muito sobre como eu ando me sentando. Não, e a gente trabalha, né, o tempo todo digitando com o Celular. celular. Exatamente. Andando. Como é que você está vendo assim, essa coisa assim nesse mundo extrasensorial, Ari? Eu queria primeiro assim que você explicasse para a galera por que isso impacta na visão e na memória, por exemplo, no funcionamento cerebral de uma maneira geral, pensando no corpo físico, e como é que você transpôs isso para coisa não física, para coisa sutil. Então é o seguinte, a base é sempre o nosso eixo da coluna. Se eu tenho uma coluna alinhada, eu tenho todas as conexões do meu sistema nervoso passando ali na minha coluna e indo para onde, e a informação vai para onde ela deve ir. Se eu tenho qualquer desnível, desequilíbrio na posição das minhas vértebras, porque o que acontece? Se eu tenho, por exemplo, uma inclinação de tronco ou encurvamento da coluna, isso ao passar do tempo vai provocando um desalinhamento articular. E entre outras coisas. Se eu não tenho o meu eixo da coluna
alinhado, a informação sempre vai estar em déficit. E ali passa outras estruturas também, como o nosso sistema circulatório. E aí, Carol, também envolve o sistema linfático, que é o sistema responsável por tirar todas as toxinas do meu corpo. Então, pensando na questão de saúde, de informações, eu não tenho uma informação adequada se eu não tenho um eixo da coluna bem alinhado. Então, a informação que sai do cérebro, ela vai passar com dificuldade até lá para o meu dedão do pé. Uhum. E aí, tudo que acontece no meu ambiente vai fazer com que essa informação que chega lá no meu cérebro para eu processar, ela chega fragmentada, ela chega picada. Então, eu não tenho um processamento adequado das informações que eu recebo e nem que eu executo. E isso afeta a memória, afeta meu sistema circulatório, meu sistema muscular. A resposta que eu vou ter, por exemplo, para pegar um copo pode ser diferente, pode ser mais lento, pode ser mais rígido. Então, a informação é a base para que tudo ocorra da melhor forma. Fica tipo, sabe, telefone sem fio? Sei. A informação chega, mas ela não chega com 100% de propriedade. Se eu... Assim, tipo, ando esquecendo muito ultimamente. Isso pode ter a ver com... Pode não ser só cansaço, pode não ser só estresse, pode ser tipo porque eu tô torta? É disso que a gente está falando? Exatamente, porque você está torta, porque o pescoço foi para um lado ou foi para baixo. Interfere, pessoal, 100% nos seus estímulos físicos mentais. Memória, emoção. Só para vocês terem uma ideia, como é que acontece essa confusão toda? Vamos pensar, todo mundo já deve ter ouvido falar assim, tudo que está dentro de mim está fora, e tudo que está fora está dentro. Primeira coisa que a gente tem que pensar é que nós temos o sistema Terra e nós temos frequências, energias de eletromagnéticas que formam um campo energético. Então, a flor, ela vai me dar uma informação, o animalzinho vai me dar informação, uma outra pessoa vai me dar informação. Tudo que eu tenho no sistema Terra, ali, vai trazer uma informação para a minha vida, para o meu corpo. Então, estamos atrelados e interconectados o tempo todo, a todo momento. E aí a gente vai pensar o seguinte, se tudo que está à minha volta traz uma informação, como o meu corpo vai interpretar essa informação? Aí a gente vai pensar agora lá na criança. Quando éramos crianças, ou para quem tem filhos, né, ver as criancinhas crescendo. A criança, ela tem uma pureza, uma alegria, tá tudo lindo, tudo é legal, não é? É assim que a criança... Então, a criança ela tem uma flexibilidade, ela tem uma postura, ela encara a vida totalmente diferente. E nós, um dia, fomos assim também, né? E aí, com o passar do tempo, ela vai ter a informação do que é legal, do que não pode, mas do ambiente que ela vive, do que os pais acreditam que é verdade ou que não é, e ela vai criando a sua estrutura física, o seu comportamento, o seu corpinho daquele jeito. Toda informação que chega do ambiente para aquela criança vai deixando uma marca no corpo. Então, os traumas mentais, físicos, fica registrado naquele corpo. Nós temos um sistema nervoso que é de luta ou fuga. É um mecanismo de proteção, todo mundo tem. Então, se a gente for pensar assim, a criança está lá brincando, e aí, de repente, o pai fala assim, não faça isso, porque isso não pode. Ela assusta, gera um trauma físico e mental. O corpo
é uma proteção, porque ela não sabe o que é o certo ou o errado, né? Ela traz a informação que o pai falou que é certo ou não. Sim. E isso vai na escolinha, vai crescendo, vai tendo experiências físicas e emocionais. Então, luta, ela se posiciona, a gente se posiciona para lutar ou para lutar. Então, eu tenho essa posição e eu tenho essa posição. Normalmente, a gente até faz uma associação com pessoas que são mais agressivas em termos de palavras, posturas, porque ela foi estimulada muito na luta, no agir. Então, ela não teve um discernimento ali do que é o mecanismo ideal de funcionamento do corpo físico. Ou a pessoa, a criança, vai ter o sistema de mais evidenciado, o sistema de fuga, que ela vai correr. Ela faz isso, ela se fecha, a cabeça volta para baixo, ela se protege. Pessoas tímidas, pessoas que têm dificuldade de enfrentar a vida, pessoas que acabam falando baixinho, com medo de... Então, eu tenho os meus sentidos, que são visão, olfato, paladar, audição, dor, temperatura, que é calor, frio. Isso tudo vai me trazer uma informação e eu vou criar a minha personalidade, o meu sistema de crença, que a gente chama. E aí, Carol, o que acontece? Todo mundo já ouviu falar, ou todo mundo já teve uma experiência lá na infância de estar conversando com alguém que ninguém viu, mas a criança está lá conversando, né? Ou a criança ouve, ou a criança fala, conversa e tem o tal do amigo imaginário, sim, né? Que são as percepções extrasensoriais que todos nós já tivemos sem filtro. Porque a criança, ela está na sua essência, ela está na sua pureza. Então, ela não sabe que, talvez, o que futuramente possa bloquear ela é um filme de terror, que ela vai gerar pânico em relação a uma pessoa que ela está vendo, mas ninguém ao redor está vendo, né? Então, o sistema de crença, o ambiente da criança ali, vai fazer com que haja bloqueio das percepções extrasensoriais ou não. Depende da informação que os pais dão, que as pessoas dão, que os filmes, que a TV dá. Por isso que é muito importante a gente prestar atenção no ambiente que nós estamos. Eu vou captar aquela informação que é adequada para a minha evolução. Perfeito. E aí, então, todos nós temos as percepções extrasensoriais e que, quando adultos, são bloqueados por crenças, pelo ambiente que eu vivi. E aí, o que acontece? Que é bem interessante, e a gente trabalha uma coisa que é o discernimento, que é o entendimento do outro. Uma vivência que eu tive vai me interpretar, eu vou interpretar de forma diferente do que fulano teve, com a mesma informação. Uhum. E o fato de eu pensar que aquela pessoa ela teve um estímulo diferente do meu, me faz ter entendimento e nível de consciência para entender que cada um tem uma frequência, que cada um tem um pensamento, que cada um vai gerar um tipo de comportamento. E eu acho que isso é extremamente importante, porque se pensarmos dessa forma, haverá harmonia no mundo. Porque eu respeito fulano que teve aquele ambiente ali de aprendizado. Talvez os pais não tenham tido conhecimento, talvez aquele ambiente não tenha sido um ambiente para ela captar essas informações com esse sistema sensorial e extrasensorial que temos para viver. Isso vai além. Eu achei esse tema, Carol, sensacional, porque ele abrange outros termos em relação Sim. ao nosso comportamento humano, né? E assim, Ari, desculpa, acabei interrompendo, pode continuar. Então,
associando a criança, que é flexível, que ela tem o eixo da coluna corporal bem alinhado, ela tem uma flexibilidade mental, ela tem uma clareza visual, de vida, né? Tanto é que a gente sempre encontra uma resposta com uma criança, né, de algum problema. Ela simplesmente resolve uma facilidade tremenda. E aí, eu acho, e convido a todos a voltarem a essa essência com o trabalho postural. É tão importante, pessoal, a gente ter o equilíbrio da postura para voltar naquela frequência do alinhamento do corpo. Eu gero uma frequência de harmonia com o sistema Terra, que vai sempre estar vibrando numa frequência legal. Então, se eu tenho um corpo que vai gerar uma frequência como a frequência do sistema Terra, como as frequências que a gente tem aqui na vida, eu sempre vou ressoar igual. O que acontece quando eu crio essas marcas no corpo? Se eu aciono muito esse sistema de luta, fuga, eu aumento meu nível de cortisol, eu tensiono os ombros, eu abaixo a cabeça porque eu não estou aguentando mais de pensar, de processar. E eu Sensação não de estar com um tenho... piano em cima das costas, né? Exato, exatamente. Então, eu não tenho clareza naquilo. Então, estar numa frequência adequada é estar com o corpo alinhado, é estar com a mesma frequência que recebemos lá atrás.